Bom dia. Hoje, dia 13 de junho de 2022, 9h40, iniciando mais uma reunião do Conselho Acadêmico de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação. Alexandre, você conseguiu achar a portaria? Eu mesmo não consegui achar. Senão eu tenho aqui os nomes das minhas notas. Não, eu estou sem a portaria. Eu não consigo. Eu vou cantar as presenças, gente. Eu só anotei todo mundo que está presente, sem problema. Depois eu boto na tabela. Então, estou aqui como presidência, né? Como estou de pró-reitor, Ciências Agrárias, Aline, Juliene pelas Ciências Biológicas. Se eu cometer algum erro, você fala, tá, Alexandre? Mas eu fui anotando aqui também. A Débora pelas Ciências da Saúde, Ciências Exatas e da Terra tem o Tiago e o Marcelo Alberto como suplente, Ciências Humanas, o Alexandre, Ciências Sociais Aplicadas, a Albertina, Engenharias, não temos representação ainda presente, é isso, Alexandre? André e o Leonardo. Linguística, Letras e Artes, Morgana, presente, né? Multidisciplinar, Guilherme, também não está presente ainda, nem Gabriela. Ele me falou que ele estaria, mas com alguma restrição de conectividade deve chegar daqui a pouco. Docente do Lato Senso, Patrícia. Discente do Estrito Senso, Tiago. Docente do Estrito Senso, Guilherme e a suplente Gisele e a suplente Janaína presentes. Técnico administrativo, Isabel e a suplente Marcela. O Alexandre, nosso secretário. Aí temos aqui, em função da pauta, Adriano. E, se eu não me engano, a Sheila, está como DPI, diretora de Extensão, Pesquisa, Pós-Inovação do Campus Rio de Janeiro. E também da Propi, como convidados participantes, a Márcia, a Patrícia e a Luciana. Foi todo mundo? Faltou alguém? Tá, obrigado, Sheila, pela presença. Então, para a pauta de hoje, a gente tem informes, a aprovação da ata da reunião de 9 de maio, a criação do curso de doutorado profissional em Ciência e Tecnologia de Alimentos, no âmbito do programa de Ciência e Tecnologia de Alimentos PCTA do Rio de Janeiro, já oferta o mestrado, e assuntos gerais. Temos acordo com essa pauta? Quem for favorável, por favor. Ok, temos conselheiras e conselheiros se manifestando no chat. Então, obrigado. Então, dando início aos informes, no âmbito da Propi, a gente tem 4 informes. Primeiro, que nós encerramos na semana passada, uma semana, no dia 6, a submissão dos projetos aos editais integrados de ensino, pesquisa, inovação, extensão, né? E algumas pessoas até estavam preocupadas, adiamento, mas nós não adiamos, mantivemos, foi lançado, divulgado com quase um mês de antecedência, e esses editais integrados receberam um número recorde de submissões. Agora as equipes estão procedendo à homologação, em breve deve sair, mas já sem filtrar essa parte de homologação, a gente teve um número maior do que nos outros anos, né, demonstrando a consolidação dos editais integrados, né. Segundo informe também, editais de seleção de estudantes para pós-graduação. A gente lançou na semana passada e hoje iniciam as inscrições e também o período de isenção de taxa. Então, nós temos 2 editais unificados. O edital unificado da pós-graduação Lato Senso e um edital unificado também para o Estrito Senso pela primeira vez, com o mestrado do PCTA e o mestrado e doutorado do PROPEC no mesmo edital. Então, as inscrições iniciam hoje, dia 13 de junho, e vão até 14 de agosto. A gente antecipou um pouco até para garantir mais tempo do edital assim, na rua e mais tempo de divulgação. E o processo acontece a partir então, de 14 de agosto. Né? Então, quem puder também do Conselho fortalecendo a divulgação, a gente já pediu a comunicação, a Coordenação Geral de Comunicação, também para preparar cards para as redes sociais, para a gente fazer ampla divulgação. Terceiro informe da Propi é que nós tivemos no edital 35 de 2020, que louco, né? Quase 2 anos atrás,
o edital dos laboratórios Maker e FIMaker. Nós podíamos submeter 3 propostas, na época nas 3 foram submetidas, o IFRJ submeteu 3 e as 3 foram aprovadas, Volta Redonda, Niterói e São João. E lá no edital de 2020 já era prevista a fase 2, que era a consolidação e ampliação dos laboratórios IFMaker, né? E a gente, essa semana, tem o prazo para submissão, o IFRJ vai submeter os projetos de Volta Redonda, já quase finalizado, hoje à tarde vou despachar com o gabinete isso, e também do campus Niterói, que foram contemplados na fase 1, e aí vão submeter a fase 2, que aí tem que ser só os que foram aprovados na fase 1. E última notícia, ótima notícia também, um projeto chamado Biopalmaker 4.0, que foi publicado no Diário Oficial, o extrato do convênio entre o IFRJ e a FINEP. É um projeto que tinha intenção de captar quase 2 milhões de reais, na época por restrições orçamentárias não tinha saído, mas nós tivemos a notícia esse ano, captamos 1.300.000 na chamada pública da MCTI FINEP de materiais avançados e minerais estratégicos, né? É um projeto em parceria com o campus Duque de Caxias, especialmente da professora Tereza, liderando, e a startup Polimex, com o apoio da nossa Fundação de Apoio, a FAC. Né? E aí o extrato de convênio foi publicado na sexta-feira, 10 de junho, demandou umas assinaturas no sistema próprio da FINEP, mas a gente conseguiu resolver em tempo, e ainda no período de recondução do reitor, saindo portaria, mas tudo foi resolvido. Algum conselheiro, algum informe? Não entendendo que não, então passando para o segundo ponto de hoje, é a aprovação da ata da reunião de 9 de maio de 2022. Alguma consideração? Então, em regime de aprovação, quem for a favor, manifeste-se ou não se manifeste, e quem for contrário, por favor, se manifeste. A aprovação da ata da reunião, da última reunião de 9 de maio, que nós realizamos. Juliane aprovada. Patrícia aprovada. Nenhuma contrariedade, então a ata aprovada por unanimidade da reunião de 9 de maio. E para o nosso ponto de pauta, agora, que é a criação do curso de doutorado profissional em Ciência e Tecnologia de Alimentos. É um curso que se vincula a um programa já existente, que é o Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos, o PCTA do Campus Rio de Janeiro, que já oferece mestrado profissional, um dos mestrados mais antigos, junto com o PROPEC do UFRJ, se não me engano, data de 2009, mas o professor Adriano vai apresentar. Eu vou passar a palavra aqui para o professor Adriano Gomes da Cruz, atual coordenador do programa. Queria agradecer mais uma vez a presença também da professora Sheila Albert, diretora de Extensão, Pesquisa, Pós-Inovação do Campus Rio de Janeiro. Adriano. Bem, bom dia a todos, né? Mais uma vez, né? Agradeço o convite do professor Marcos Vinícius Pereira. Então, agora eu vou dar início, né, à apresentação, né, da proposta de criação do curso de doutorado profissional em Ciência e Tecnologia de Alimentos. Aqui para apresentar. Um minutinho só. Está aparecendo?
Já, só coloca no modo de apresentação, se puder. Vou colocar. Obrigado. Já está no modo da apresentação, então, para vocês? Tá sim. Tá ok, então. Vou começar. Bem, né, conforme mencionado, né, essa proposta de criação do curso de doutorado profissional em Ciência e Tecnologia de Alimentos, né, o qual já oferece o mestrado, né, e os dois juntos vão constituir o programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos do Instituto Federal do Rio de Janeiro. O PCTA, né, o mestrado profissional em Ciência e Tecnologia de Alimentos, foi aprovado pela Resolução IFRJ número 3, de 2009, né, e passou no Conselho Técnico Científico da CAPES em 2009 também, iniciando sua primeira turma em 2010. Né. Desde o início do curso, né, o objetivo dele foi criar competências e capacidades profissionais, né, nos discentes que eram formados pelo curso. Então, tinha o objetivo da geração de pesquisadores autônomos e profissionais com diferencial técnico no mestrado, no técnico científico no mundo de trabalho, em especial para atender a necessidade da indústria de alimentos. Atualmente, né, até o ano passado, o PCTA contava com mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. Né? Ele conta com mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos, que oferece 15 vagas atuais. O processo seletivo ele tem em média, né, com a pandemia deu uma caída, mas era em média de 100, 120 inscrições. Chegamos até 120, né, mas indo fazer a prova uns 80, 85 pessoas. De 2010 até 2020, nós formamos 77 mestres em Ciência e Tecnologia de Alimentos. Esses egressos, 97%, né, dos egressos do curso, eles atuam na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos, né, o que indica, né, que o programa tem correspondido, né, ao seu objetivo de criação, né, que é proporcionar estudos, né, qualificação necessária a esses profissionais. E esses egressos, conforme uma pesquisa feita por nós, né, para inserção na plataforma Sucupira, da avaliação desse ano do quadriênio, que foi esse ano, né, mas vigente do quadriênio do ano passado, a grande maioria deles, né, se divide entre o ensino, né, que é magistério em escolas técnicas, universidades privadas ou públicas, com professor substituto, né, na maioria das vezes, indústria de alimentos e bebidas, responsável técnico de laboratório, passando em seguida, né, a coordenação de gestão de qualidade e serviço de alimentação, né, que é uma característica do Rio de Janeiro, devido ao grande número de estabelecimentos desse tipo, e além de sendo responsável técnico pela coordenação de laboratórios e pelo laboratórios em microbiologia e análise de alimentos particulares e universidades públicas. E uma parcela desses cursando doutorado. O PCTA, no último quadriênio 2017-2020, né, com as medidas tomadas ao longo dos 4 anos, proporcionou um aumento, né, da sua produção. Né, nós tivemos uma produção técnica que praticamente triplicou, né, quase triplicou, ao longo desses quadriênios, e uma produção científica que dobrou. Né? E com efeito líquido disso tudo, né, elas se aproximaram um pouco mais, né, em termos quantitativos como em termos qualitativos. Então, isso demonstra uma grande evolução do programa no que diz respeito aos produtos entregues pelos alunos. Diante disso tudo, desses indicadores extremamente positivos que foram verificados no último quadriênio, surgiu durante o colegiado a proposta de criação do curso de doutorado profissional, né? Porque indicou-se que um amadurecimento do corpo docente e, além disso, uma sugestão da coordenação da área de Ciência de Alimentos da CAPES, já que não existe doutorado profissional em Ciência e Tecnologia de Alimentos no Brasil, em nenhuma instituição. E nós fizemos uma pesquisa com o corpo discente, principalmente com os egressos, né, e verificamos qual o desejo deles em continuação dos estudos em nível de pós-graduação. 100% dos discentes expressaram essa vontade, né, e 100% deles disseram que se fizessem o doutorado, se existisse o doutorado no IFRJ Ciência e Tecnologia de Alimentos, eles fariam.
É interessante colocar que o nosso corpo é multidisciplinar, né, nossos alunos, e a grande maioria deles vem das universidades, do FRJ, UERJ, Unirio, UF, e profissionais ligados à empresa, às empresas também. Então, a proposta de criação do curso de doutorado profissional, ela entra como o pioneirismo do Instituto Federal do Rio de Janeiro, né, e no próprio Brasil, já que não existe doutorado profissional em ciência e tecnologia de alimentos, conforme mencionado. E para a gente representa a verticalização do ensino da área de alimentos dentro do FRJ, né, que é o grande objetivo dos institutos federais. Então, o doutorado profissional ele vem constituir o extremo de uma escadinha, né, que é construída, né, com um grande afinco pelos docentes do curso de alimentos, que vai desde o curso técnico, né, a especialização em gestão da segurança e qualidade nutricional, mestrado em ciência e tecnologia de alimentos, uma graduação que nós estamos construindo de forma paralela, que pretendemos passar nos trâmites vigentes agora no segundo semestre, a graduação, o bacharel em ciência e tecnologia de alimentos, ou bacharel em ciência de alimentos, que também é um curso inédito no Rio de Janeiro, e o doutorado ele vem constituir o ponto dessa escada também, dando possibilidade dos alunos a continuar seus estudos. Como seria esse doutorado profissional em ciência e tecnologia de alimentos? Ele teria oferta de vagas, 5 vagas anuais, né? E a gente pretende, o mestrado, em vez de 15 vagas, passaria a oferecer 10. A grade curricular desse curso, as disciplinas eletivas, elas teriam créditos comum com o mestrado profissional em ciência e tecnologia de alimentos. As aulas seriam simultâneas com os alunos. Isso indica que isso preenche uma necessidade também particular do campus Rio de Janeiro, porque não vai necessitar de espaço físico adicional para a criação desse curso. Eles serão oferecidos no mesmo espaço. Os créditos desse curso, os créditos dos alunos que entram para o doutorado, né, eles seriam constituídos por 2 disciplinas de nível comum, que é a inovação e desenvolvimento de alimentos, estatística aplicada em ciência e tecnologia de alimentos. Essas disciplinas já existem e são cursadas pelos alunos de mestrado. Um núcleo específico de 6 a 10 optativas e as elaborações de tese. Seminários 1, seminários 2 e tese de doutorado 1, 2 e 3. A gente optou também que na criação do curso, para a gente começar de forma cautelosa e de forma que amadurecida, né, com todo o corpo docente, que 6 docentes estariam aptos a orientar o doutorado, né? Os docentes Adriano Gomes da Cruz, Éric de Almeida Esmerino, Janaína dos Santos Nascimento, Márcia Cristina da Silva, Simone Renata Santana Lorenzo Reis e Simone Lorena Quitério. Desses 5, 4 são bolsistas de produtividade do CNPq. Quais são as metas a serem alcançadas com o mestrado profissional e o doutorado profissional, com o programa de pós-graduação em ciência e tecnologia de alimentos, né? A gente pretende ampliar as parcerias, aprofundamento das relações com o setor produtivo e com os próprios egressos em si, né, de acordo com as atividades que eles vierem fazer ao longo do curso, aumentar a visibilidade dos produtos e dos processos gerados durante o programa, no programa, ampliação dos contatos internacionais, aumento da produção técnica científica, eu diria uma consolidação, já que essa produção técnica científica hoje em dia foi bastante expressiva, né, do ponto de vista que a gente obteve no último quadriênio, e desenvolvimento de soluções e produtos em ciência e tecnologia de alimentos, para atender a necessidade da sociedade. É importante colocar que esse programa não existe no Rio de Janeiro, né, e daria uma outra oportunidade para outros alunos iniciarem seus estudos. A equipe envolvida, né, gostaria de agradecer a todo o colegiado do curso, e particularmente a equipe envolvida na produção desse documento, que sou eu, a professora Janaína Nascimento, a professora Márcia Cristina da Silva, o professor Leonardo Manuel de Oliveira Costa, a professora Aline dos Santos Garcia Gomes, que são os atuais coordenadores do curso técnico de alimentos, a professora Renata Santana Lorenzo Reis, que é vice-coordenadora,
Vitor Pimenta de Faria, que é o secretário do curso, e a supervisão é bastante cuidadosa e que deu um formato bastante robusto ao documento. Agradecer ao esforço e atenção do professor Marcos Vinícius da Silva Ferreira, que é o nosso pró-reitor. Mais uma vez agradeço e com isso encerro minha apresentação. Obrigado, Adriano. Só não sou Ferreira, lembrar que eu sou Pereira. Pereira. Obrigado. Então, só referendar, né, essa proposta, que tem total apoio da Propi, assim como a proposta que passou aqui em fevereiro do mestrado em Ciência, Tecnologia, Inovação e Saúde, mestrado profissional da área interdisciplinar. Né? Esse é um doutorado de um curso já existente, mas ambos tiveram acompanhamento da Propi, assessoria, tramitaram como vocês podem ver no processo, tramitaram nos órgãos colegiados devidos dos campi. Né? Nesse caso, como um curso já existente, passou no colegiado de curso, né? O colegiado do programa, melhor dizendo, e no do campus. Então, agora abertas as inscrições do conselho, alguém? Então, Gisele e Juliane na fila, por favor. Quero dar bom dia a todos e a todas, né? Parabenizar aí o grupo que está à frente da proposta. Eu fiz a leitura tanto da proposta quanto do documento de área, e do APCN de vocês. Né? O APCN de vocês é mais recente, é o de 2021, que eu entendo que é o que está regendo essa avaliação nesse momento. Né? Quero dar parabéns a todos vocês. E o que eu vou apontar, na verdade, é no intuito de deixar a proposta mais robusta para evitar, enfim, possíveis retornos, né, ou alguma questão dessa mais à frente, quando a proposta for avaliada. Tá? Então, sendo assim, a primeira coisa que eu queria que vocês falassem um pouco para mim, Adriano, é que para a submissão de uma proposta de doutorado, o programa, né, o curso tem que ter nota 4, e vocês ainda não têm. Né? Então, como é que vocês vão fazer esse encaminhamento? Eu acho que esse é o ponto principal, e aí, a partir daí, eu vou trazer as outras ponderações que eu tenho. Né? Mas o resultado da quadrienal ela não tem previsão de sair, pelo menos não antes do final de agosto, setembro. Né? Na verdade, agosto, setembro é o que está previsto para começarem as reuniões no CTC. E não sei nem como é que vai ser essa liberação de resultado por conta da questão do MPF, que, em princípio, não tinha liberado. Ele tinha autorizado a gente a fazer a quadrienal, mas não tinham autorizado a liberação desses resultados. Bem, dentro da coordenação de ciência de alimentos, né, eles indicam, nós temos os resultados, né, também já, né, nós acabamos a nossa avaliação na semana retrasada, né, e desde antes, né, pelo fato de não ter doutorado profissional na área de ciência e tecnologia de alimentos, e a própria coordenação de ciência de alimentos, tanto a coordenadora titular, né, como os coordenadores adjuntos, eles veem isso como uma condição não obrigatória para que exista um curso de doutorado na área, desde que esse curso tenha tido uma boa avaliação nessa última avaliação, repetindo a palavra, nessa última avaliação que teve o último quadriênio. Então, isso já era bem visto, já era uma coisa que a CAPES estava cobrando para a gente nas reuniões, né? A própria professora Sônia já tinha falado isso na época que ela era diretora de avaliação, né? Conversando com a gente. Então, ela não enxerga objeções com relação a isso, até porque, de algum momento, isso vai ser, quando for isso avaliado lá, eles vão mostrar a nota que teve na avaliação desse ano. Entendi. Tá. Mas o APCN, então, vai ser posterior ao CTC. Oi? A avaliação. É que, dependendo da área, não há entendimento necessariamente que o doutorado tenha que acompanhar a nota de mestrado. Na verdade, não é isso. Né? Na legislação da CAPES, você só pode submeter com nota 4. A área pode até ter esse entendimento, ter essa interlocução com o CTC,
porque Então, o CPC você pode coloca entender pra que gente há essa uma legislação. prioridade, né? Então, se eu entendi. Qual é a Né? legislação, Gisele, por favor? Oi? Qual é a legislação? Você pode colocar aqui para a gente, por favor? Posso buscar aqui, mas é a portaria antiga, que separava até as notas. Nós tivemos um doutorado, nesse quadriênio, teve um doutorado criado pela Unirio, que ele era nota 3, né? E é ciência, tecnologia, alimentos e nutrição. E ele foi criado exatamente com essa condição, que não existia um doutorado em alimentos e nutrição no estado do Rio de Janeiro. Então, na verdade, a condição primeira de vocês é a questão, né, da relevância social, enfim, de todas essas necessidades. Sim. Depois eu procuro aqui, Marcos, para poder. Era uma portaria que tinha. Até porque a nota mínima de um doutorado é a nota 4. Então, por isso entendia-se que você só podia submeter um doutorado, uma proposta de doutorado, se o programa tivesse com nota 4, porque não tem doutorado com nota 3, entendeu? Então, era essa portaria que fazia esse encaminhamento. Tá? Bom, no PPC de vocês, o que eu senti falta foi que vocês não deixam claro lá na página 35 qual é a área de concentração do programa. Vocês dizem que a área de concentração Cadê? Deixa eu achar aqui. Não sei se eu vou achar aqui agora. Mas lá vocês falam que vocês estão na área de concentração, né, na área de alimentos, e nas fala lá da agrária e tal, fala da grande área, né, de vocês, mas não fala a área de concentração efetivamente do programa. Né? Então, que eu imagino que seja ciência dos alimentos, ou alguma coisa assim. Em alimentos só existe ciência de alimentos. Então, mas aí não sei se tem que colocar isso. Não tem uma coisa, ciência de alimentos. Não, porque custa colocar, eu acho que a área de concentração, muitas das vezes, quando não é um programa, tipo certos programas com 100, 200 docentes gigantes, a área de concentração equivale ao nome do programa. Sim. Né? Então, poderia colocar a área de concentração como ciência e tecnologia de alimentos, que é o que está cadastrado na Sucupira já. Exato. Não, e pode ter isso, porque, Adriano, no APCN diz que se um programa tem 2 áreas de concentração, por exemplo, ele tem que ter, no mínimo, 7 docentes permanentes exclusivos do programa. Então, a área permite ter mais de uma área de concentração. E aí ela pode ter o nome que o programa entender que se adequa melhor. Entendeu? E isso não está claro lá no PPC de vocês. Né? E aí eu entendi que vocês só têm uma área de concentração, então essa exigência de docentes permanentes exclusivos, né, o mínimo de 7 docentes permanentes exclusivos do programa, não esteja sendo aplicada a vocês. Né? Não sei se na área de vocês tem um mínimo de docentes exclusivos. Né? Porque isso não existe. Pois é, porque no documento de vocês exige 7, se tiver mais de uma área de concentração. Né? Então, mas deixa omisso quando é uma área só. Só para, Gisa, desculpa interromper, claro. Só para deixar indicativo para todo mundo, que não é tão comum a gente passar um estudo de censo, acho que é uma oportunidade, tanto para nós quanto conselho, quanto para quem assiste, né? Porque a área de um programa ele pode ter mais de uma área de concentração, e quando ele tem mais de uma área de concentração, isso quer dizer que eu posso titular diferentemente, né? Então a pessoa pode sair mestre, vamos supor, tá? Não é o caso de vocês. Você poderia ter uma área de concentração em ciência de alimentos e uma outra em tecnologia de alimentos, né? Então, a pessoa poderia sair mestre em ciência de alimentos ou mestre em tecnologia de alimentos, dependendo da área de concentração. É como se fosse, vou botar aqui, como se fosse, aspas, né? Muito bom na academia usar aspas, é como se fossem 2 programas dentro de um mesmo, né? Que eles compartilham, então você tem 2 áreas de concentração ou mais dentro de um mesmo, que não acontece geralmente em programas pequenos, mas por isso que a Gisele está falando dessa necessidade, quando você tem mais de uma área, você tem um número mínimo de docentes permanentes, porque as áreas de concentração, e aí geralmente elas se desdobram, então, em linhas e projetos de pesquisa, que geralmente vai dar mais linhas e mais projetos do programa. Quando é uma área só, geralmente pelo de ter 2 linhas ou 3 em alguns projetos. É isso, José? Isso aí, exatamente. E é o que está previsto lá no próprio APCN da área, né, de ciência de alimentos. Então, eu peguei o documento deles e analisei o PPC, que aqui está com a gente, de posse desse APCN, né? Então, do que orienta o APCN. Então, eu li primeiro ele e depois eu fiz o cara crachá. E aí, nesse caminho de fazer o cara crachá, né, na página 5 do APCN, pede o detalhamento do apoio a ser concedido pelas empresas e pelas parcerias. Né? Então, não basta dizer que vocês têm as parcerias. O que o APCN exige é que cada parceiro declare como será essa interlocução, né? Esse apoio, inclusive quais serão os apoios financeiros que estão atrelados a isso. Né? Então, eu vi no PPC de vocês
que vocês citam os apoios financeiros que vocês conseguem na FAPESP, CNPq, CAPES e por aí afora. Mas enfim, até discordo em algumas situações, mas esse autofinanciamento que um programa na modalidade profissional tem que ter, no caso de vocês, né, com instituições e com empresas, isso não está claro, efetivamente, como cada uma faz essa interlocução, sendo essa uma exigência do próprio APCN da área de vocês. Tá? Isso está lá na página 5. Estou falando aqui para depois vocês checarem isso, né, e fazerem esses acertos. Uma outra exigência que o APCN de vocês faz, e que não está clara, eu acho que isso pode vir como uma tabela, é a evolução dos egressos. Ele solicita no APCN, o documento de vocês solicita que os egressos que sejam mapeados os egressos e que seja apresentada a evolução deles em relação às empresas e às instituições nas quais eles estão trabalhando hoje, para mostrar exatamente o impacto do curso e como que esse curso está interagindo, né, e fazendo essa conversa, vamos pensar assim, com essas instituições e com essas outras empresas ligadas aí ao setor que vocês estão atuando diretamente. Tá? Aí, de novo, lá na página 8, eles reforçam que é importante, né, que é essencial a apresentação das fontes de financiamento e contratos e convênios com o setor produtivo. Né? Então, eu vi que tem uma lista, né? Mas ele não vem determinado qual o número de contrato, qual é essa tudinho, e como que, né, enfim, no mínimo, qual é a previsão de cada um desses contratos. Né? Então, eu acho que para evitar um problema, eu estou entendendo que dificilmente vocês vão ter problema, porque é uma demanda da área, está sendo uma demanda da CAPES criar o doutorado na área de vocês, mas eu acho que quanto mais robusta vai a proposta, e eu entendo que vocês têm condição de entregar essa documentação e essa especificação, né? Eu acho que melhora esse trabalho de vocês, né? Melhora e torna a proposta mais... Não é aquela proposta aprovada no sentido de que eles estão precisando ter um doutorado na área, né? Ou aumentar o número de doutorados na área, mas porque este programa, de fato, tem condição de ser um doutorado, tem condição de ter um doutorado aprovado. Eu acho que isso dá muito mais tranquilidade para vocês, né? E eu acho que isso reforça a área dentro da própria CAPES, a gente entendendo que tem todas aquelas disputas de poder e todas aquelas questões internas que não vêm ao caso aqui, mas que você sabe bem que acontecem. Né? Na página 13, né, apesar do APCN não dizer se tem um número de docentes permanentes exclusivos para quando tem uma área só, eu acho que seria bom vocês apresentarem, né, quantos docentes exclusivos vocês têm do programa, porque isso é algo que vem sendo falado cada vez mais. Né? Apesar de lá dizer que só tem que ter 7, tem que ter no mínimo 7 exclusivos para mais de uma área, né? E eu vi que tá, mas não vem com esse detalhamento todo que eles estão pedindo no APCN deles, entendeu? Então, por isso que eu estou chamando a atenção. O PPC tem a informação, mas o detalhamento, conforme o APCN está pedindo, não está previsto. Tá? E uma outra coisa que eu percebi é que na página 12 do APCN de vocês, para o doutorado, exige-se que todos sejam doutores, né? E aí vocês têm 2 notórios saber. Então, talvez também apresentar um pouco mais do que vocês têm lá a quantidade de docentes, que a maior parte é docente permanente, que é da instituição, quase não tem colaboradores, tudinho, mas para o mestrado eu sei que o notório saber é possível, mas no documento de vocês, de APCN, para o doutorado, só o doutorado é aceito, né? Tanto que lá, exclusivamente, tem um reforço nesse exclusivamente. Tá? Daí, esses são pontos que eu vi em relação à proposta, tá? E em relação ao APCN. Depois, vou falar, só faltam mais 2 coisinhas, que aí você pode fazer esse encaminhamento aí, ou ouvir todo mundo falar depois, ou como vocês preferirem fazer. Na sua apresentação, você diz que só 5 podem orientar no doutorado nesse instante, você lista eles, né? E por isso vocês estão abrindo 5 vagas de doutorado por conta disso. Aí, a minha pergunta é, por que só esses 5 vão poder orientar, em função do fato de que o próprio APCN de vocês diz que qualquer pessoa pode orientar, desde que ela tenha 2 orientações de mestrado findadas. Né? Então, essa é uma pergunta para vocês responderem. E, por fim, como vai ficar a carga horária de vocês pensando essa verticalização?
né? Porque vocês já têm o ensino médio técnico, vocês têm o lato e vocês têm o mestrado agora. Então, vocês estão propondo a abertura de um doutorado e, em parceria, né, em paralelo, como você falou, na verdade, de uma graduação. Então, como vai ser o envolvimento de vocês, né, nesses dois cursos, que são dois cursos que têm uma demanda, principalmente a graduação, né, em relação à carga horária de vocês? Né? Como é que vocês vão dar conta dessa questão toda, já que a graduação é bem vista no APCN, mas ela também não é obrigatória, né? Até porque vocês podem justificar por ter o curso de ensino médio técnico, como foi feito até agora, né? Jana, eu vi que você colocou aqui que os docentes não estarão envolvidos no doutorado. Na verdade, não existe subconjunto de docentes, né? Quando você manda o programa, todo mundo é professor dos dois, tá? Então, não tem essa subdivisão. Então, na verdade, você não pode dizer que elas, né, os dois notórios saberes vão ficar só até o mestrado, eles vão compor o conjunto do programa, e quando for rodada a próxima avaliação quadrienal, vai ser analisado como um todo mundo, tá? Então, em princípio, apesar de agora 5, na verdade, estarem orientando, né, todos os docentes permanentes que têm condição, que têm no mínimo 2 orientações de mestrado defendidas, eles todos estarão aptos para orientar no doutorado. E esse cômputo vai ter que entrar também no momento da seleção de vocês, né? Vocês podem até dizer que nesse instante vão abrir 5 vagas, mas lá na frente vocês vão ter que ter um orientando de mestrado e um orientando de doutorado para cada um por ano, ou resultando numa média de 4, né, para cada um, né? Que isso também está em alguns dos documentos da CAPES. Mas isso eu acho que é uma coisa que vocês podem pensar mais à frente, né? Só me preocupou, e aí a título de preocupação mesmo, o fato de terem 3 colegas que votaram contra a proposta, né? E eu entendo que, para um programa de estrito senso funcionar, todo mundo tem que estar embarcado. E quando todo mundo está embarcado, a gente tem problema, sei porque a gente, né, tem isso lá no PROPEC. Então, quando você ainda já tem 3 pessoas que não estão topando essa proposta, vamos pensar assim, né, essa aventura que vocês estão se propondo a trilhar, isso é uma outra preocupação que eu tenho também, tá? Então, são esses pontos. Vou me lembrar disso, e você vê que, apesar, né, se já teve isso no passado, né, não estou dizendo que isso tem que ser obrigatório, mas a gente já tem problema, né, hoje em dia com isso. Então, mais um alerta para vocês pensarem a respeito dessas distribuições. Bom, minha contribuição para aqui agora, né? E aí obrigado, Gisele. Acho melhor o Adriano comentar, antes de eu ouvir a Ju e o Alexandre, né? Mas, Adriano, só de novo, como educativo complementar, por exemplo, lá no programa que a Gisele atuamos, a Alexandre também, a gente tem uma pessoa que ainda não orienta no doutorado, mas ela é docente do programa. O programa contempla o mestrado e doutorado. Então, essa pessoa participa das bancas de doutorado, dá aula no doutorado, né? Não tem, a única restrição é que ainda não pode orientar de acordo com as normas do programa, né? Mas a visão que se tem é que um programa ele é mestrado e doutorado junto, não são dois cursos independentes dentro de um mesmo programa, eles não têm autonomia, né? Todos os docentes são credenciados igualmente nos 2 cursos de um mesmo programa, né? Eu acho que, assim, num primeiro momento, acho que a Giza quis dizer, num primeiro momento, vocês podem abrir as 5 vagas e direcionar até para amadurecer o curso de doutorado, mas a médio, longo prazo, não vou nem dizer curto, mas pelo menos a médio prazo, né, em longo, todos os docentes vão ter que estar aptos a formar pessoas em nível de doutorado também, né? Eu acho que esse é o compromisso de um programa de pós-graduação, formar pessoas. Então, tá bom, Adriano, você vai comentar agora? Ou... Não, vou comentar agora. Bem, com relação, vou começar pela preocupação que ela teve, né? Eu acho que essa questão da votação foi uma coisa que as pessoas que votaram contra, né, foi uma coisa pontual no momento da votação, mas elas se comprometeram, né, que aquilo ali era uma coisa de opinião, mas a proposta que ganhasse, elas dariam todo o apoio, né, conforme foi colocado agora. Inclusive, uma das pessoas que votou contra, ela participou da criação das normas e do PPC do curso, né, quando demonstra que as coisas são extremamente pontuais relacionadas àquele momento de votação. Em nenhum curso existe unanimidade, em nenhum momento, nenhum grupo existe unanimidade 100% com relação a qualquer questão,
né? O importante é que as pessoas decidam que a proposta ganhadora é aquela, e a partir do momento todos se unem pelo objetivo daquela proposta que ganhou, né? Com relação à questão da carga horária, não há impacto nenhum na nossa carga horária, até porque a gente tem uma carga horária razoável, que dá para compatibilizar com todos os níveis do curso de alimentos. Não existimos só nós no curso de alimentos, outros docentes dão aulas também, né? Então, isso não vai impactar com nenhum docente com relação à carga horária nossa, ainda, né? E com relação à questão de apenas esses 5 docentes, o professor Marcos Vinícius já colocou bem explicado e bem assertivamente, né, que seria uma coisa de norma no início do curso, né? Porque até dá tempo das outras pessoas darem um nível de produção adequado, de maturidade, para que elas possam orientar doutorado também, né? Então, isso foi uma estratégia utilizada em outros programas que nós já vimos começar. Até hoje, isso existe no programa de Alimentos e Nutrição da Unicamp. Só algumas pessoas orientam doutorado, né? Outros, os que entram no programa logo de cara, não orientam doutorado, eles esperam um pouquinho até ter uma maturidade maior. Então, a gente também já tinha uma questão com relação a isso. Bem, mas e do resto, assim, deixo claro que esse documento que está apresentando aqui não vai ser o documento da PCN entregado à CAPES, né? A gente vai adicionar os anexos lá como os termos de transferência de tecnologia, a cooperação técnica com a indústria, né? Então, a gente vai anexar tudo necessário, né? Ainda vou fazer uma interlocução junto com o professor Marcos, para dar a redação final desse documento, junto com a equipe envolvida, já que temos o prazo até a 30 de julho para fazer isso. Então, essa é a ideia nossa também. Obrigado. Alexandre. Só essa questão da votação, já falou que vai falar, é normal, né? Eu acho que a gente, às vezes, tem pessoas que têm receio, têm medo. Por isso que eu falei até no chat aqui no Propec, teve isso também, né? As pessoas, não é o momento, isso é normal, não ter acordo de todos. Né? A Juliane, desculpa. A Juliane e depois a Alexandre. Boa tarde, bom dia a todos, boa tarde, olha, bom dia a todos. Quero primeiro parabenizar o grupo, a equipe envolvida no projeto, e tinha algumas dúvidas que a Gisele já abordou, né, em relação ao conceito 4, que para mim isso também era uma exigência da CAPES. Continuo com a dúvida como resolver a questão dos notórios saberes, se é um corpo único de professores, e no doutorado você não pode ter notórios saberes, só doutores. Como que vocês vão lidar com essa questão dos 2 notórios saberes que vocês têm na listagem, né? Que vocês têm uma listagem de permanentes no projeto de vocês. E eu que tenho algumas dúvidas, né? Na realidade, eu já tinha escutado o Adriano falar, então, sim, algumas coisas para mim já não são, porque eu faço parte do COCAN também lá do campus, o projeto passou pelo COCAN, mas eu fiquei com algumas dúvidas lendo o projeto. Primeiro que vocês têm 2 linhas de pesquisa, né? Uma mais voltada para a área de microbiologia e outra mais para a tecnologia de alimentos. E vocês têm 2 objetivos no projeto de vocês, o objetivo do mestrado e o objetivo do doutorado. No objetivo do doutorado, só engloba a linha 2. O objetivo, como está escrito o objetivo do doutorado no projeto de vocês, ele não engloba nada da linha 1. Né? E, assim, eu pensei que vocês tinham feito isso pela listagem de professores que estavam sendo autorizados a dar o doutorado inicialmente, que eram todos da linha, associados à linha 2 de pesquisa. Só que você hoje coloca a Janaína aí, que a Janaína não está no projeto. Esse foi o erro de digitação nosso. Então, a Janaína não está no projeto e a Janaína é da linha 1. Né? Então, assim, o objetivo do doutorado não engloba a linha 1. Né? Então, assim, eu preciso que vocês me esclareçam mais isso, né? Se vai ser só a linha 2 mesmo no doutorado, e deixar isso mais claro no projeto. Não, desculpe, pode falar. Vou fazer as perguntas e depois você responde, Adriano. Melhor. Uma outra pergunta que eu tenho é em relação ao aproveitamento de créditos. Não fica claro no texto de vocês como é que vai se dar isso, porque as disciplinas são as mesmas do mestrado e do doutorado.
várias disciplinas são idênticas, umas obrigatórias. Como se dará esse aproveitamento de crédito? Quanto que vai aproveitar de crédito do mestrado? Quem fez seminário 1 no mestrado vai precisar fazer seminário 1 no doutorado, já que seminário é uma das disciplinas que vocês usam para gerar produtos, né? Vocês vão ter que cursar de novo, isso não está claro para mim, já que são as mesmas disciplinas, né? Então, esse aproveitamento de crédito entre o mestrado e o doutorado não ficou claro no projeto de vocês. Outra coisa que não ficou clara é o processo de seleção de vocês, né? Como é que se dá esse processo? A gente sempre tem nos projetos como ocorre a seleção dos candidatos, a migração, por exemplo, quem fez mestrado em outro lugar, quem fez mestrado com vocês pode entrar direto só para uma entrevista, por exemplo, para continuar os estudos com doutorado, ou vai ter que fazer toda a seleção de novo. Quem vem de fora, porque no programa multicêntrico a gente tem regras diferentes, por exemplo, para quem continua o processo, quem fez mestrado no programa multicêntrico e continua, e para quem vem de um mestrado externo para fazer o doutorado no multicêntrico. A gente tem regras diferentes. Isso não está claro para mim no processo de vocês também. Esse processo de seleção. E acho que era basicamente isso, né? Continuo com a dúvida também, se com a questão da introdução da graduação, vocês terão carga horária suficientes, né? Mas você já respondeu que sim, então tá tranquilo. Mas era basicamente isso, né? Que eu tinha para falar. Bem, com relação a, primeiro, respondendo a questão da inclusão da professora Janaína, isso foi um engano meu, um esquecimento meu na época de apresentar para o COCAN. Então, é uma questão de redação, né? A gente vai, o doutorado, o doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos, ele pretende, né, formar profissionais para as duas linhas de pesquisas. É uma questão de adicionar essa outra parte também para ficar mais claro. E com relação à parte do processo seletivo, né, para quem fez mestrado na FRJ e para quem não fez mestrado na FRJ, isso vai ser definido a priori, mas a princípio, né, a gente pretende que essas pessoas vão poder aproveitar os créditos, né, mas o processo seletivo vai ser único para esses dois tipos de candidatos. Mas isso tem que estar no sim. PPC de vocês, no programa, né? Nas normas. Nas normas, isso tem que estar escrito, né? Sim, a gente não colocou ainda, mas porque é uma coisa que... Uma coisa era a gente ia colocar isso agora aqui, e outra coisa é adicionar essa parte de normas vinculada a um edital, né, quando tivesse. Tá, mas eu acho que isso tem que estar assim, pelo menos de forma geral, que não detalhado, mas em regra geral, tem que estar escrito. E acho que vocês vão incluir todos os documentos necessários lá de empresas que apoiam vocês, né? Vocês vão botar as cartas de apoio, tudo para mandar para a CAPES. Eu acho importante estar num documento que passa pela gente também. Acho importante estar tudo completo, tá? Tá bom. Obrigado. Bom dia a todas, todos. Posso falar já, Marvin? Sim, com você. Só deixa eu esclarecer uma coisa importante, acho que a fala da Ju, Adriano. Eu acho que é coerente, né, ter algumas linhas gerais, né, porque o programa pode fazer uma decisão, né, por exemplo, você vai aceitar doutorado direto ou não, né, mas claro que os detalhamentos deve ficar no edital, né. Mas o bom da forma que a gente trabalha na FRJ é que a gente tem o PPC, que é um documento mais estruturante, conceitual, né, e é esse que, com modificação de matriz, etc., passa pelo colegiado e pelo CAPOG, mas as normas, geralmente, elas têm uma autonomia para serem mudadas e são alteradas só no âmbito do colegiado. Eu acho que isso é mais fácil, né? Não é tão preocupante agora, que a gente está aprovando aqui o curso e o projeto pedagógico, e não as normas. Então, seria mais fácil de mudar isso depois. Alexandre, por favor. Acho que você é o último inscrito, né? Tá. Professor Adriano, parabenizo você e sua equipe. Eu imagino o quanto é difícil, né, chegar a esse momento aqui, e ao mesmo tempo o quanto dá orgulho, né? A gente já passou isso pelo PROPEC, a gente sabe disso. Então, a minha contribuição aqui está ligada à minha experiência, que já é grande, a gente pode dizer, a gente está no programa do PROPEC há muito tempo, mas ao mesmo tempo é isso que pode atrapalhar, porque também a gente vai fazer consideração, né, muito baseado na área de ensino, né? Então, assim, provavelmente há itens que você precisa filtrar do que eu vou falar, não são muitos itens, não,
E outros também tem a ver com a experiência também, e a outra tem a ver com a representatividade, que eu sou de ciências humanas aqui enquanto conselheiro. E a primeira coisa que me chama a atenção é o seguinte, em relação à questão da obrigatoriedade, né? Porque uma coisa assim, conceitualmente, eu acho que você, o doutorado e o mestrado estão no mesmo programa, algumas considerações da Gisele e da Juliene têm a ver com isso, né? Mas eu acho que o doutorado ele tem que mostrar uma robustez, assim, alguma coisa que também epistemologicamente seja mais avançada, que se justifique. E eu acho que muitas vezes não pode parecer que é um mestrado estendido. Então, minhas considerações tá por aí, entendeu, Adriano? E a primeira coisa dela é o seguinte, em relação a essa obrigatoriedade que passa, né? Você tem dois produtos previstos, né, no artigo 32, que seria para o mestrado, e passa para 4, né? E 2 publicações. Como isso não pode ser visto apenas como uma extensão quantitativa? Porque também eu fico pensando o quanto fazer 2 produtos, dependendo da situação, no doutorado, ele é tão desafiador quanto, né? E o tempo maior pode qualificar mais esses produtos. Por que a gente passa por uma situação quantitativa e não demonstra que seja qualitativa? Essa é a primeira coisa que eu queria que você depois conversasse aqui com a gente. A outra coisa é o seguinte, sobre a banca, né? A gente, no PROPEC, a gente pede que a composição da banca, dos membros externos, seja de um outro programa. Eu vi que vocês não fazem questão disso e talvez seja interessante, para dar mais liberdade. Mas vocês também não dizem que precisa ser fora do IFRJ. Isso seria interessante, poderia até pegar professores de outros programas dentro do IFRJ. Mas eu não sei, isso não é um pouco endoginia, assim, não era bom estimular que pegasse pelo menos doutores para participar dessas bancas que fossem fora do IFRJ, né? Outra coisa curiosa também, que assim, você já esclareceu, a Gisele ponderou também sobre a questão da nota 4. Vocês o tempo todo estão contando um pouco com a expectativa dessa nota 4, de certa forma, não é isso, Adriano? Ou, independente da nota 4, vocês já estão com uma colaboração, uma indicação da própria área, da CAPES, e essa expectativa cresce com isso. Mas eu tenho uma curiosidade, o tempo todo vocês falam que os créditos externos só podem ser feitos em programas, né, que sejam de nota 4. Assim, por que vocês querem que seus alunos façam só em programas de nota 4, quando você tem mestrados aí, né, progredindo, que os seus alunos, de repente, poderiam fazer créditos externos em programas de nota 3? Mesmo porque o PCTA ainda é nota 3, né? Por que vocês fazem essa exigência? Outra coisa, aí sim, acho que uma questão conceitual. Vocês no quadro, vocês colocaram no quadro dos docentes, na página 16 do PPC, os permanentes, os colaboradores e o notório saber. O notório saber, na minha opinião, ali não entra, né? Porque você só tem 2 tipos de perfil, de categoria. E no mesmo documento, anteriormente, mostra isso. Você só tem permanente ou colaborador. A compreensão de notório saber, né, para quem teve mestrado, não, na verdade, fica por detrás da compreensão das categorias, colaborador e permanente. Eu não sei se os 2 professores de notório saber são colaboradores ou permanentes naquele quadro. É isso que define. E mesmo assim, é uma definição que vocês deram. Vocês só têm essas 2 definições, né? E eu acho que, por fim, só uma outra coisa, aí sim, como eu falei, eu sou representante da área de ciências humanas, eu precisava fazer essa reflexão com vocês, que é o seguinte, como eu falei, assim, a questão de obter uma robustez no doutorado, eu achei também que poderia ser uma oportunidade para que o curso tivesse reflexões sobre algumas disciplinas que fossem de caráter mais amplo. Assim, em muitas situações eu vi disciplina, me permita isso, tá, Adriano? Estou representando, posso estar, você tem que filtrar bastante o que eu estou falando agora. É só mesmo uma ideia de que esse doutor, ele pode ser muito interessante para todos nós, sabe? E aí eu achei que poderia ocorrer disciplinas que tivessem análise mais ampla, assim. Por exemplo, assim, só um chute, assim, como política de alimentos no Brasil e no mundo, alguma coisa como ética e alimentação, né? Como meio ambiente também, né?
que é uma coisa cara, que perpassa pelas questões políticas de alimentação também. E eu ressenti um pouco uma perspectiva mais ampla para o curso, porque eu fiquei pensando o seguinte: esse doutor ele poderia estar com uma visão assim crítica também, mais interessante para devolver à própria sociedade alguma coisa diferente. Sobre o documento também, eu acho que isso foi apontado pela Juliane e pela Gisele, em algum momento, assim, um pouco mostrar de forma mais densa, para que a gente tenha esse documento, fique acompanhando, como esses egressos estão em termos de empregabilidade, por exemplo. Como é que eles... Vocês acenam para isso, mas eu acho que poderia vir com números mesmo, assim, nos mostrar um pouco mais isso. As linhas gerais é isso, tá? São uns quatro pontos que eu coloco. Bem, com relação à questão numa visão mais ampla, né, eu acho que cada área tem sua especificidade, né? A área de ciências de alimentos, embora ela esteja dentro da CAPES das ciências agrárias, né, ela fica misturada um pouquinho com as ciências agrárias e ciências tecnológicas. Então, essa parte do meio ambiente ela já é colocada no controle ambiental na indústria de alimentos, né? Já existe a parte de políticas ambientais, que é colocado lá de gestão ambiental dentro da indústria de alimentos, que faz parte do inventário do curso também. E com relação à questão voltando à questão que você está falando dos notórios saberes, a própria ficha de avaliação da ciência de alimentos, ela dá pontuação, né? Ela deu um bônus para os cursos que tinham notório saber dentro do seu corpo docente, que eram profissionais com vasta experiência na indústria de alimentos. A própria ficha de avaliação da CAPES esse ano, que foi utilizada para a avaliação dos cursos profissionais, né? E com relação as questões Então, esses notórios saber, volto a repetir, né? Eles fazem parte do curso, eles não vão orientar o doutorado, na verdade, no início, né? Mas eles contribuíram positivamente para a própria avaliação do curso. E, conforme foi colocado no chat, né, a gente tem essa expectativa do PCTA ir, pelo menos para 4 nessa avaliação na CAPES, né? Os indicadores, existe essa expectativa disso, então a gente já teve um doutorado aprovado no Rio de Janeiro, que era nota 3, né? E antes ele foi aprovado com nota 3, e a gente também não vai cair, nessa questão, porque quando tiver saído tudo, né? Quando tivesse passado essa parte de julgamento, tudo, nós já vamos ter a nota da avaliação. Então, eu acredito que, pela evolução que nós temos, a expectativa que nós temos e pela evolução dos nossos indicadores, em comparativo à ficha, em comparação aos outros cursos profissionais do Brasil, nós teremos a expectativa de atingir pelo menos a nota 4. Deixa eu só insistir em um item. Assim, na verdade, o quadro que está na página 16, acho que é página 16 e 17, do PPC, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: eu não questionei sobre a questão do notório saber e vi que isso é algo que pontuou favoravelmente a vocês. Eu estou falando que as categorias que vocês mesmos deram para os professores, para o corpo docente, são apenas 2, colaborador ou permanente, né? Os títulos, eles ficam por detrás disso. Então, ele não deveria aparecer no quadro. A portaria da CAPES, inclusive, que regulamenta as categorias de docente, na verdade, são 3 tipos, né? Permanente, colaborador e visitante. Então, eles têm que ser enquadrados como o próprio... Né, se a gente pega lá a professora Iracema na plataforma Sucupira, ela está enquadrada como colaboradora. É só retificar e colocar. Você pode descrever em algum momento, né, que a professora Iracema, o professor Zé Ricardo são notórios saber, mas estão credenciados em que categoria? Colaboradores. Exatamente. Só isso. Tá? E chamando a atenção que vocês não colocaram o visitante, tá? Não sei se... Eu acho que enquadra, Alexandre, o enquadramento de visitante. Enquadramento de visitante eles não poderiam ser, porque tem lá na portaria da CAPES, eles não se enquadram que poderia ser um visitante. Não é isso não, Mário. Não é assim, eu vi que, por isso mesmo, não foi colocado e eu nem cobrei. É que você agora lembrou que tem visitante. Mas pode prever, né? Não estou falando dos professores que se enquadram, não, mas poderia ter, né? Porque futuramente a gente pode ter um visitante, não? Isso sim, isso sim. Então, é porque é o seguinte, quando foi categorizado, só categorizou em 2, permanente e colaborador. Isso pode ser no PROPEC, por exemplo, está na norma, isso não está no PPC. Sim. Mas, de qualquer forma, foi categorizado só 2 e apareceu um terceiro que não faz sentido nem para o documento da CAPES. É isso. O notório saber não pode entrar naquela categoria. Né? Isso, é corrigir lá para a categoria que é,
E aí, sugestão do professor Alexandre, se eu entendi, pelo menos na norma, ou já prevê até no PPC, eu não sei se está no PPC, essas categorias, né? Mas isso... E a outra coisa, só, Adriano, insistir, assim, a questão, assim, aí pode ver também, precisa mesmo pedir para os seus alunos, quando forem fazer crédito externo, só para programas que têm nota 4? Isso é uma coisa que vocês querem mesmo? Porque tem mestrados muito bons aí que eles podem fazer um crédito externo, mas é nota 3, não? Vocês vão fazer essa exigência mesmo? Porque eu estou querendo dizer assim, existe tá escrito no documento aí que os alunos só devem fazer crédito externo em programas de nota 4 para cima. É isso que vocês querem mesmo? Então, tá tranquilo. É só porque pode engessar um pouco, né? Aqui todos os programas de alimentos no Rio de Janeiro, eles atualmente, eles são nota 4. Tá. E outra coisa, de novo, assim, aí é para vocês discutirem de novo, assim, realmente passar de 2 produtos para 4 é o que vocês desejam também, né? Porque às vezes... Sim. Porque parece que, para mim, parece ser uma coisa que pode ser só quantitativo. Porque... Não é quantitativo. A gente espera que a complexidade do projeto lá permita que isso seja feito, mas não só uma complexidade quantitativa, mas que reflita numa qualidade do trabalho desenvolvido pelo discente. Tá bom, obrigado, Adriano. Boa sorte aí, tá? Acho que a professora Janaína quer falar da votação, ela falou aí no chat. Mas o Adriano explicou muito bem essa questão, então nem vou entrar em detalhes, não. Tá, obrigado. Gisele, se escreveu novamente? Sim, só para, enfim, botei aí a portaria que fala, né? E até consultei outras fontes e o que foi informado era isso mesmo. Salvo que a área consiga fazer um movimento junto ao CTC, a partir de 2018, só cursos já com nota 4 que podem submeter o doutorado. E até olhei aqui, fui na página da área de vocês, né, para os cursos de doutorado aprovados, e aí, enfim, não tem nenhum depois de, pelo menos eu não vi rapidamente aqui, né, posso estar enganada, claramente, que não tem nenhum aprovado depois de 2018. Então, não sei, esse da Unirio, Adriano, que foi aprovado com nota 3, se ele está posterior a essa portaria de agosto de 2018, né, que entende que o programa, então, tem que ter... que como a nota mínima de um doutorado só pode ser 4, para você submeter uma PCN de doutorado, o programa já tem que ter nota 4. Né? Então, a nota mínima depois da avaliação periódica, não é isso? Depois da avaliação periódica. É isso que está escrito lá nessa... Porque essa portaria de 2018 que você citou foi alterada por uma de 2021, e aí que vai explicitar os cursos regulares após a avaliação periódica. Exatamente. Então, em princípio, só em 2023 vocês poderiam submeter, entendeu? Pela regra atual. Não, a portaria não fala de submissão, a portaria fala da nota para o programa ser considerado regular. Nesse sentido, sim, que a gente vem apoiando a ideia de que, né, há uma expectativa, desde que eu estou na Propin em 2020, e já fiz no estudo anterior dos relatórios do coleta anual do PCTA. Né? Também estudei o documento de área, né, da área de ciências de alimento. E há uma expectativa, então, de que é um curso antigo, né, assim como o PROPEC, está com nota 3, que vem mostrando, né, nas últimas gestões, um amadurecimento para que possa alçar uma nota 4, pelo menos. E a gente queria aproveitar o timing da submissão, da abertura de APCN, né, para não perder esse timing. Dito isso, também nessa... que você trouxe, que é a portaria 182 de 2018, né? Ela é explícita e ela é alterada por essa na portaria 95, de 14 de junho de 2021, que aí vai dizer no artigo 11, após a avaliação periódica, cada programa em funcionamento receberá apenas uma nota de 1 a 7, que definirá, então, a sua manutenção no sistema. Ela não fala de inserção no SNPG. Está falando de manutenção, de regularidade no SNPG. E aí sim vai considerar o mestrado e receber nota 3 superior, o doutorado nota 4 superior. Então a gente também está, independentemente dessa questão do 3, que a gente está apostando que seja 4, também contando que não vai haver um impedimento para que o curso seja avaliado, né? E sim para que seja vista a avaliação periódica dele quando ocorrer, então, se ocorrer, diante de tantas incertezas, na quadrienal de 2025.
Isso aí. Bom, boa sorte. Parabéns para todos. Bem, muito obrigado pelas contribuições. Eu acho que foram reflexões importantes, né? Tem algumas para fazer algumas pequenas adaptações, né? De explicitar, vou resumir aqui, tá? Explicitar a área de concentração no PPC, como Ciência e Tecnologia de Alimentos, que também é o nome do programa, né? Se possível, também detalhar um pouco mais essa questão da evolução, do mapeamento da evolução dos egressos, que já está no PPC, né? Mas eu acho que isso aí é entendimento também de como a área está vendo isso. Eu acho que, não sei se todos sabem também, coincidentemente, o professor Adriano é o coordenador de programas profissionais da área da CAPES, então não sei se você está entendendo que o que está já posto no projeto é suficiente. Mas na submissão do APCN, lembrar que aquilo vai ser só um texto, né? E às vezes o consultor lê o texto e não vai abrir o projeto. Então, eu sei que lá no PPC tem gráficos, etc., mas é possível detalhar melhor esse texto, né? Eu acho que tem que esclarecer melhor essa questão, né? De que só neste momento os 5 vão orientar o doutorado nesse primeiro momento, mas que todos os docentes são igualmente credenciados, né, no programa, né? A questão da linha de pesquisa, o objetivo do doutorado, englobar a linha 2, que a professora Juliane destacou, né? Falado um pouquinho também melhor do processo de seleção, e o Englobar a enquadramento... linha 1, Marcos, porque a linha 2 é que está sendo contemplada, falta a linha 1. Então, o objetivo do DP só engloba a linha 2, não engloba a linha 1. Desculpa, acho que falei trocado, né? Então, adicionar a linha 1. E a outra é retificar, então, os notórios saberes com as categorias que são da portaria da CAPES, como permanente, colaborador ou visitante, que eu acho que é colaborador, né? Pelo menos o que está lá na Sucupira declarado para uma professora notório saber já é como colaborador. Eu acho que essas questões são simples, assim, da minha experiência até que já submeteu o doutorado aqui do Propec, então não são nada que macule a aprovação do curso, né, dentro do programa do PCTA. Então, vou encaminhar a aprovação com essas sugestões de alteração, né, para ficar mais claro. E aí, lembrando, como eu já falei anteriormente, lá em fevereiro, não era essa composição do conselho, né? Os cursos de estrito sensu, pela instrução normativa da PROPI, para a criação, eles são um pouquinho diferentes do lato sensu no final, né? O que acontece? Em aprovando aqui no CAPOG, né, o processo vai para o gabinete a gente pede um ofício apoiando a proposta para submissão do APCN. Se for aprovado o APCN, a gente volta e pauta no Conselho Superior. A gente não pauta o curso no Conselho Superior para depois enviar para a CAPES, tá? Isso está na instrução normativa da PROPI de 2021. Então, se vai acontecer para o curso da área de saúde, lá para o interdisciplinar, e se for aqui aprovado, a mesma coisa. Primeiro submete ao APCN, se for aprovado, aí a gente passa no consulta. Ok? Então, em regime de aprovação, por favor, conselheiras e conselheiros foram favoráveis à criação do curso de doutorado profissional dentro do programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos profissional do Campus Rio de Janeiro do IFRJ, por favor. Vou entender quem está calado está aprovando ou vão se manifestar no chat pela aprovação? Aline, obrigado. Aprovado. Gisele, sim. Tiago, aprovado. Maia, aprovado. Albertina, aprovado. Nossa, foi até rápido. Isabel, Patrícia, André, Juliene, Guilherme. Acho que todos votaram, né? Exatamente, com as modificações. Então, parabéns, o curso de doutorado profissional aprovado por unanimidade, né, com essas contribuições aqui do Conselho, que vão estar registradas na ata, e aí a PROPI também vai assessorar a coordenação para fazer essas alterações e dar os demais trâmites. Aline, conselheira Aline, por favor. Bom dia a todos. Na verdade, eu gostaria de fazer uma parabenização pública aqui ao Adriano, por causa do empenho dele e da paixão que ele tem por esses cursos de pós-graduação. Então, eu acho que o Adriano realmente se esforçou muito
E eu fico muito feliz de ver a aprovação desse curso de doutorado, que foi algo que ele estava extremamente empenhado em colocar em prática. Então, Adriano, parabéns. Acho que com as modificações que foram sugeridas, ele vai ficar perfeito, bem redondinho, e é, obviamente, um crescimento para a nossa instituição. Obrigado. A Aline, que também é docente do programa, né? Aqui tem Márcia, aqui da Propia Docente, Janaína, que é conselheira suplente de licença docente do programa, e a Aline. Adriano. Bem, eu também gostaria de agradecer as palavras da Aline, mas, na verdade, é um projeto de todos, né? Todos que contribuíram na execução do curso, né? E a gente, particularmente, eu queria agradecer muito o apoio e toda a assessoria do professor Marcos Vinícius pela sua vasta experiência e detalhamento, todo o apoio também da professora Márcia, né, que mesmo os dois sendo cheios de tarefas na direção de pesquisa e na pró-reitoria de pós-graduação, tiveram um tempo suficiente, tomaram um pouquinho do tempinho deles, né, ainda finais de semana, se comunicando, ajudando no aperfeiçoamento da proposta. E também fazer agradecimento de público à professora Janaína, né, que foi uma das pessoas que no dia da votação votou contra, né, ao curso, mas depois, com o resultado, de qualquer maneira, a Janaína é minha amiga pessoal também, fora da FRJ, assim como a Aline e a Márcia, e a partir do momento foi uma das que mais contribuiu para a melhora do PPC e para o ajuste do curso, do documento, mostrando que qualquer que seja o resultado que tivesse sido colocado lá, teria o apoio de todo mundo do curso, da equipe em questão. E agora, e essas mesmas pessoas, né, também estão vinculadas à graduação, visto que a gente entende que a graduação ela é inclusiva, que inclui a todos no FRJ e contribui para a questão dos institutos federais, né, que é ter um ensino verticalizado na área de alimentos. E o doutorado ainda é uma coisa importante, mas é uma coisa que a gente quer, a gente vai considerar tudo muito bem sucedido quando tiver todos os níveis estabelecidos na área de alimentos do FRJ. Obrigado. Obrigado. Também a professora Sheila, a diretora do campus, está agradecendo aqui também. Então, a gente faltam 7 minutos para o nosso teto às 11 horas, né? Não tem um assunto geral. Então, vou declarar por encerrada mais essa reunião do Conselho Acadêmico de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação. Quero agradecer a presença de todas e de todos. Parabéns mais uma vez. São 10h53, vou interromper a gravação nesse momento.